Vamos aplaudir ainda mais o nosso pastor, pastor Fabiano, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Boa noite, igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Vocês estão bem? Cadê o sorriso? Muito bem, glória a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor Jesus. Vocês estão preparados para a palavra que Deus me deu? Para nós todos. Uma palavra que eu orei muito. Confesso a vocês que até segunda-feira eu ainda não sabia o que eu ia pregar. Mas aí Deus falou poderosamente comigo sobre isso. E eu preparei com carinho, espero que vocês tomem posse de tudo que for falado aqui, porque eu tenho a certeza que veio do coração de Deus. Do coração de Deus para vocês. Eu aqui espero ser apenas boca de Deus. Eu espero apenas ser um abençoador da vida de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Então, sem demora, peguem aí sua Bíblia. Quem tiver, abram no Salmo 34. Vocês podem glorificar a Deus. Todos estão livres. Salmo 34, vamos ler aqui o verso 19. Acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: as aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. Glória a Deus. Eu vou ler de novo. As aflições dos justos são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. Glória a Deus. Sabemos que todos nós temos lutas, temos aflições, temos angústias, temos decepções, mas o problema é a intensidade de como isso chega a cada um de nós e como nós recebemos essas aflições, como nós encaramos elas. Algumas pessoas ficam totalmente, vamos dizer assim, descontroladas emocionalmente, porque as lutas são tão grandes, são intensas, que a pessoa entra numa angústia profunda. E o que eu quero mostrar para vocês é que muitas dessas aflições que nós sentimos, ela pode até nos aprisionar a nossa alma. E aqui a gente vai ter um grande exemplo dessa luta. E também nós vamos aprender como nos livrar, né? Como se desvencilhar dessa situação. Jesus ele já nos advertia dizendo que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E assim como ele venceu, todos nós venceremos. Amém? Hoje eu quero falar de um grande profeta, um homem que para mim foi um dos maiores profetas da Bíblia. Sua coragem, sua ousadia são impressionantes. Uma coragem que fez ele enfrentar reis, sacerdotes, pagãos e toda uma nação descrente. Mas a sua maior luta não foi contra essas pessoas, foi contra ele mesmo. Mas antes disso, nós queremos orar com vocês. Amém? Então, estendam suas mãos para cá, intercedam sobre a minha vida. Eu quero orar. Fechem os olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, eis aqui, Senhor, a tua igreja, os teus filhos, as tuas filhas, os teus servos, Senhor.
as pessoas que o Senhor escolheu para estar aqui nesta noite, Senhor. Eu não sei dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas aflições, mas o Senhor conhece cada um de nós, Senhor. O Senhor nos conhece até mais do que nós mesmos. Então, meu Pai, que nesse momento, Pai, o Senhor tenha total liberdade de usar a minha boca, Pai, como profeta na vida desse irmão, dessa irmã. Que o Senhor cerque essa igreja, Pai, com teus santos anjos e não permita que haja impedimento ou barreira, Pai, que possa impedir esta pessoa de ter total entendimento do que o Senhor quer transmitir a cada um de nós, Senhor. Abençoa este culto, Senhor. Abençoa esta igreja. Abençoa a todos que estão aqui, meu Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Podem se assentar. Eu quero falar com vocês hoje do profeta Elias. Não se sabe muito sobre esse profeta, mas o que se sabe é que ele era um tisbita da cidade de Tisbe, ao norte da Galileia. Seu nome Elias quer dizer, o Senhor é o meu Deus. Um profeta que se vestia de pele de camelo e cinto de couro. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse momento era o cenário que ele vivia naquele momento. Um cenário de trevas. O rei daquela época era o rei Acabe. O rei Acabe, filho de Onri. A palavra diz que Onri foi um rei mau diante do Senhor. Foi mau antes de todos os reis que ele sucedeu. E Acabe conseguiu ser pior do que seu pai. Ou seja, Acabe foi o pior de todos. E o pior, aqui no capítulo 16 de 1 Reis, diz que ele resolveu, não é que ele foi influenciado por Jezabel, como costumam alguns falar. Ele decidiu provocar a ira de Deus. Eu queria que vocês lessem comigo o capítulo 16 de 1 Reis, do 31 ao 34, para que vocês possam entender melhor isso. Diz assim, verso 31. 1 Reis 16, verso 31 diz assim: como se não bastasse seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibial, rei de Sidônios, e passou a cultuar a Baal e a adorá-lo. Ele levantou um altar a Baal no templo de Baal, que construiu em Samaria. Fez também um poste sagrado, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, e que todos os reis de Israel que antecederam a ele. Durante seu reinado, Hiel, o betelita, edificou Jericó. E quando lançou seus alicerces, Abirão, seu primogênito, morreu. E quando assentou as suas portas, Secube, seu filho caçula, morreu conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Josué, filho de Num. Gente, Acabe, existia uma maldição para quem reconstruísse os muros de Jericó. Aquele que reconstruísse os muros de Jericó teria o filho primogênito morto e o caçula. E ele sabia disso. E mesmo assim, ele fez. Abram lá, para que não fique só nas minhas palavras. Livro de Josué, capítulo 6, verso 26. Acharam? Diz aqui, ó. E naquele tempo, Josué esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem
que se levantar e reedificar a cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Amém? Então, isso mostra o quanto Acabe era consciente do mal que ele estava trazendo à sua nação. É como se Acabe ele entregasse toda a sua nação às trevas, a deuses que, na verdade, a gente conhece e sabe que são demônios. Aqui, Jezabel era uma sacerdotisa de Ácera, filha de Etibial, rei dos Sidônios, que eram os fenícios. Um rei que matou seu próprio irmão para assumir o trono. Olha só com quem ele se misturou. O pai de Jezabel matou o seu irmão para poder assumir o trono. Ele era um adorador de Baal. E quando eles vieram para Samaria, ela trouxe 400 sacerdotes de Ácera, a sua deusa, a deusa da fertilidade e do sexo. Dizem os historiadores que o culto a Ácera era uma mistura de culto e orgia. Eles faziam sexo durante a culto a Ácera. Então, gente, eles verdadeiramente trouxeram as trevas para Israel. E nessa época, ele ainda permitiu que Jezabel usasse os soldados para caçarem os sacerdotes e profetas de Deus. Então, vamos entender dessa forma. Imagine Elias, profeta de Deus, sendo caçado, porque naquela época eles matavam mesmo, não tinha perdão. Eles não prendiam, eles simplesmente invadiam as casas das pessoas, que eles sabiam que eram sacerdotes, que eram profetas de Deus, e matavam todos. Elias, na verdade, era um sobrevivente daquilo tudo. E Baal, eles acreditavam que Baal era o deus da chuva, era o deus da agricultura. Por isso, a primeira missão de Elias foi justamente ir até Acabe e confrontá-lo. E ele chega para frente de Acabe e fala assim, olha só, sobre a minha palavra, ele não fala a palavra de Deus, ele fala sobre a minha palavra, não cairá chuva nem orvalho. E ela só vai voltar a cair quando eu mandar. O que ele quis dizer para Acabe? O que ele estava querendo dizer para Acabe naquele momento? Era que ele, como profeta de Deus, era mais poderoso do que os dois deuses deles, de todos os seus sacerdotes. Elias, sozinho, teve poder para, através da sua palavra, não cair uma gota de chuva. E nessa época, né, eles começaram a caçar, né, Elias. Elias teve que se esconder. E durante 3 anos e meio, né, acho que a maioria conhece a história, Elias ficou, vamos dizer, escondido. Mas não adiantou, né? Infelizmente, existem pessoas que a gente fala de Deus, a gente dá testemunho, a gente mostra através da palavra e a pessoa não acredita. Porque Deus, amados, Deus é misericordioso. Deus, mesmo sabendo, mesmo conhecendo o coração de Acabe, ele deu oportunidade a ele de poder se arrepender, de poder entender que o Deus verdadeiro dele era o Senhor. Não Baal, não Ácera. E aí, o que acontece? Deus manda, né, Elias voltar lá. Só que dessa vez, Elias ele vai enfrentar não só Acabe, mas 400 profetas de Baal, mais 450 de Ácera. Ou seja, 850 profetas de deuses pagãos, mas todo o povo de Israel, todos os incrédulos de Israel. E aí, eu queria que você acompanhasse comigo
1 Reis, verso 18. Verso 1. Diz assim, ó. Depois de muito tempo, passados 3 anos, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. E Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era grande em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. E Obadias, quando Jezabel exterminou os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu, 50 numa caverna e 50 em outra, e os sustentou com alimento e água. E Acabe disse a Obadias: Vai pela terra e todas as fontes de água e todos os rios, pode ser que achemos capim para salvar a vida dos cavalos e das mulas, de maneira que não percamos todos os animais. Vamos pular para o verso 10. Obadias encontra Elias, e aí ele fica com medo de ir até Acabe de morrer. No 10 ele diz assim, ó: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não há nação nem reino onde o meu Senhor não tenha mandado te procurar. Quando eles diziam: Aqui não está, ele os fazia jurar que não havia te achado. Agora tu dizes: Vai dizer a teu Senhor, Elias está aqui? Poderá acontecer que quando eu deixar, o Espírito do Senhor te levará, não sei para onde, e quando eu der a notícia a Acabe, ele não te achar, ele me matará. Ele estava com medo de ir até Acabe e Elias sumir por algum motivo, e aí o Acabe ia acabar matando Obadias. Então, ele vai e ele diz isso. Aqui no verso 17, ele fala para Acabe, ó: És tu, Acabe fala para ele, és tu o perturbador de Israel? E Elias responde: Não, sou eu que tenho perturbado Israel, mas és tu a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaíns. Agora ordena que se reúnam a mim o Israel no monte do Carmelo, como também 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Amém? Essa parte vocês conhecem, né? Elias vai juntar todo o povo lá no Monte Carmelo, vai falar para os profetas de Baal: ó, faz o seguinte, pega aí a sua oferenda, corta aí, bota no altar, e quem conseguir descer o fogo do céu, esse será o Deus. Amém? E quando ele faz isso, os profetas que começaram a clamar por Baal, eles simplesmente não conseguiram ter resultado. Eles ficaram mais ou menos de 6 da manhã até meio-dia, clamando, e nada aconteceu. Eles se cortavam, eles dançavam, eles gritavam, eles faziam de tudo. Elias verdadeiramente humilhou aqueles sacerdotes. E quando eles viram que eles não conseguiram resultado nenhum, Elias, ele pega, restitui o altar do Senhor, ele pega, pede para que eles arrumem água, que naquela época a água ela valia mais do que ouro, gente. Ninguém tinha água, 3 anos tinham passado, as pessoas estavam passando fome, muitas pessoas estavam morrendo de fome, porque não tinha agricultura, não tinha comida, não tinha água. A água era valiosíssima. Então as pessoas foram lá, pegaram cântaros de água, encheram aquelas valas, entendeu? E Elias, com uma oração simples e curta, fez o fogo descer do céu e consumiu toda aquela oferta, inclusive a água. O fogo ele foi lambendo assim, o rego assim, ó. E as pessoas começaram a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E foi um grande clamor. A expectativa de Elias ali naquele momento era de que o povo se convertesse a Deus. Que eles simplesmente pegassem aquela Jezabel e seus sacerdotes e matassem todo mundo, acabassem com aquilo. Destruíssem o templo de Baal, de Ácera e acabassem com tudo. Só que não foi bem assim. Eles até mataram. Naquele momento, né, como os sacerdotes de Baal e Ácera estavam ali,
né, eles conseguiram matar todos aqueles ali. Mas ainda tinha Jezabel, ainda tinha um povo que estava com ela no palácio. E aí, Elias ele fala para Acabe: Acabe, olha só, está vindo uma grande tempestade. Faz o seguinte, vai para o teu palácio, come e bebe. A expectativa de Elias naquele momento era de que Acabe fosse pegar aquela mulher e mandá-la embora. E ele tinha acreditado. Porque, gente, diante dos olhos de todo mundo, o fogo caiu do céu. Ele mostrou quem verdadeiramente era o Deus. E depois de tudo aquilo, Acabe simplesmente chega e vai fazer fofoca com Jezabel. Chegou lá e falou: aquele profeta Elias matou teus profetas todos. Matou os 450 de Baal, matou mais os 400 de Ásser. Aí ela mandou um mensageiro encontrar Elias e dizer a ele: diz para ele que a mesma coisa que ele fez com meus profetas, eu vou fazer com ele. E isso trouxe um medo tão grande a Elias, que ele simplesmente pegou o rumo de Judá e foi com seu servo. Chegando em Berseba, lá em Judá, ele deixa o seu servo, pega o caminho do deserto, diz a palavra de Deus, e ele anda um dia todo. Ele sai andando. É como se ele travasse. Ele simplesmente travou, gente. E aqui começa a verdadeira batalha de Elias. Uma batalha com ele mesmo. Porque a palavra diz que ele sentou diante de um arbusto, debaixo de um arbusto, e desejou a morte. Ele queria morrer. E quantos de nós, gente, já passamos por lutas, dificuldades? Eu não sei vocês, mas eu já passei por muitas coisas. E quando a gente passa por uma luta muito grande, a gente não quer falar com ninguém. A gente quer ficar num lugar isolado, né? E não quer saber mais de nada. E esse era o momento de Elias. E a palavra vai dizer que Deus ele vai enviar um anjo. O anjo chega, ele estava dormindo, ele dormiu, ele adormece. Ele, de tanto cansaço que ele estava, ele deita e dorme. Olha só, como é que a pessoa consegue dormir debaixo de um zimbro no meio do deserto, gente? Tem que estar muito mal, né? Tem que estar muito mal. E aí, ele toca nele, e quando ele levanta, ele fala: levanta, Elias. Quando ele levanta, ele vê um pão assando na brasa e uma botija de água. É Deus tratando ele, gente, com pão e água. E aí ele come, olha só como é que ele estava mal, ele come aquele pão, ele bebe aquela água e dorme de novo. E dorme de novo. Ele estava muito mal, gente, muito mal. A alma dele foi aprisionada, como eu quis dizer para você. O tema dessa palavra é o resgate da alma. E há certos momentos em nossas vidas que nós precisamos que a nossa alma seja resgatada. Porque a gente entra numa tristeza tão profunda, gente. A amargura é tão grande que a gente não consegue reagir. A gente não tem reação. E nós somos humanos. Mas o que eu quero dizer para você, não adianta você espiritualizar isso. Achar que aquela pessoa, naquele momento, ela cometeu algum tipo de pecado e por isso ela está passando por aquela situação. É normal, gente. Vejam, a situação de Elias é uma luta muito intensa e ele estava sozinho. É um desgaste físico, emocional, espiritual muito grande. O ser humano não aguenta, gente. Elias, ele por 3 anos e meio, ele ficou fugindo. E sabe-se lá como, né? A palavra diz que ele ficou algum tempo na casa de uma viúva, foi sustentada por ela. A botija não faltou, a farinha não faltou na botija, né?
Aliás, a farinha não faltou na panela e o azeite não faltou na botija, né? Então, mas você vê, Deus o tempo todo cuidando de Elias, mas mesmo assim, com toda a unção daquele homem, com toda aquele poder que ele tinha, da palavra de fechar os céus, de não cair água, ele entrou nessa depressão profunda. Imagine nós, não é, gente? Eu não sei se você já passou por isso, eu não sei se você vai passar por isso, eu espero que nunca passe, né? Mas se você passar, o que você vai ver aqui é justamente uma instrução para que você não desista. Porque quantas pessoas, amado, quantas pessoas têm ido à morte, têm se matado por causa disso? Setembro agora é o mês amarelo. Há uma campanha do governo para tentar ajudar essas pessoas que estão em depressão. As estatísticas dizem que no mundo inteiro há mais de 322 milhões de pessoas nessa situação. Só no Brasil são mais de 11 milhões. É a segunda pior doença que mata, que leva à morte. E nós temos aqui a pastora Noêmia, ela sabe de que eu estou falando. E isso é para dizer para vocês, justamente, a importância de nós congregarmos, de nós estarmos numa igreja, gente. Porque aqui você tem pessoas que intercedem por vocês todos os dias. Nós fazemos jejum. Amém? Nós estamos, o nosso pastor, temos a nossa pastora Noêmia, que está aqui, que pode orientar você, que pode te ajudar, não só com oração, mas também com orientação médica. Então, é para que você, quando você, ou se você um dia vier a passar por isso, não desista. Procure alguém, não se isole, porque a pior coisa que você pode fazer é se isolar. Nós vamos ver aqui, Elias, depois de comer 2 vezes o anjo tocar nele, e ele se alimentar desse pão e dessa água, que para mim não era um pão comum, nem uma água comum, era um alimento sobrenatural, gente. Porque depois disso ele andou 40 dias e 40 noites. Elias andou mais de 500 quilômetros, gente. Ele não estava puro, não. Ele não estava puro, não, gente. O cara andou, o cara pegou a reta assim e foi embora. Só parou lá no Monte Horebe. Quando chegou lá no Monte Horebe, ele entra na caverna e fica lá. E aí, gente, o próprio Deus vai falar com ele. Como se Deus estivesse falando, meu filho, você é muito importante para mim. A sua missão não acabou. Fala para essa pessoa aí do teu lado. A tua missão não acabou. A sua missão está só começando. Amém, Rafael? A tua missão está só começando. Você e Júlia. Amém? Marilda e Robson. Bem, a Lu. Só começando. E aí, eu acho assim, maravilhoso, né? Como é que Deus age na nossa vida. Deus, ele chega para Elias, de Elias está lá dentro daquela caverna lá, colhidinho lá, né? Pensando só em morrer, porque ele fala, eu não sou melhor do que os meus pais. E é por isso que as pessoas acham, alguns historiadores acham que os pais deles foram mortos por Jezabel. Porque ele fala isso, eu não sou melhor do que os meus pais. Meus pais morreram. Mas aí, Deus fala para ele, Elias, o que tu está fazendo aqui, cara? E aí Elias começa a falar um montão de coisa, gente. Eu queria que vocês vissem isso. Deixa eu ver aqui, se eu achar aqui. Elias, 1 Reis 19, verso 8. Bota aí.
19, verso 8, diz assim, ó. E ele se levantou, comeu e bebeu, com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, Elias, que fazes aqui? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu só, e procuram tirar minha vida. E Deus lhe disse, vem para fora, sobe o monte diante do Senhor. É como se Deus falasse para ele, Elias, sai dessa caverna, sobe o monte e vem para perto de mim. Eu falei uma vez isso para o pastor. Quando você sobe o monte, isso é uma coisa espiritual. O que você está dizendo para Deus? Você está querendo se achegar mais perto de Deus. Jesus, ele fazia isso. Ele sempre que tinha oportunidade, ele subia o monte. É você querer ficar mais perto de Deus. E, geralmente o monte não tem ninguém. E é você e Deus. Eu subi esse monte aqui, sozinho. E passei a noite lá. Foi uma experiência maravilhosa que eu tive com Deus. E confesso a vocês que foi assim, eu não sabia nada, eu não sabia o caminho, eu não sabia qual a trilha que eu ia pegar, eu simplesmente fui. Eu falei, eu vou fazer um jejum, e no final desse jejum eu vou subir esse monte. Eu quero que Deus fale comigo. Eu cismei que Deus tinha que falar comigo. E aí eu subi o monte. O que eu vi lá no monte? Eu fui com uma barraca, já viu esses igluzinhos? Cheguei lá, gente. Levei 6 horas para subir aquele monte. Cheguei todo sujo. Ainda bem que eu levei uma calça sobressalente. Chegou lá, eu troquei a calça, troquei a blusa. Quando eu acabei de montar a barraca, gente, a chuva... E foi a noite toda, chuva e raio, trovão, chuva, raio, trovão. Não tem uma passagem que quando o povo sai do Egito e eles estão diante do monte, né? E Moisés vai falar com ele, e eles só escutavam trovões e trovoadas. Deus falando com ele, mas eles só ouviam trovoadas. E aí eu comecei a falar, fala, Senhor, fala. Só que eu não entendia nada, gente. Ai, meu Deus do céu. Mas foi bom, gente. Uma experiência muito, muito tremenda que eu tive lá naquele lugar. E aí, Deus, ele fala isso para Elias. Vem para perto de mim. O que aconteceu? E aí ele repete tudo de novo. Ou seja, a mente de Elias estava travada, gente. Estava travada. Ele só estava contando amargura, só murmuração. Pô, Senhor, eu fiz tudo que o Senhor mandou, fui lá, fechei o céu, não caiu chuva nem orvalho. Eles não acreditaram, fui lá, queimei, veio fogo do céu, e eles matamos aqueles sacerdotes, e nada, o povo continuou a mesma coisa. O povo, acho que quando viu a chuva, né, ficaram tão maravilhados com a chuva, né, eu acho que eles foram tomar banho, né? Imagina, 3 anos sem tomar banho. O pessoal deve ter ficado na chuva lá o tempo todo tomando banho, enchendo as vasilhas de água. Esqueceram da vida e continuaram a mesma coisa. Não mudou nada. Isso frustrou, porque, gente, imagina você. Você faz uma obra, você prepara uma obra ou estuda, você estuda para passar no concurso, você se abdica de tudo, você fica de domingo a domingo estudando, quando chega no concurso você não passa. É uma frustração muito grande, não é? Isso que aconteceu com Elias, gente. Elias entrou numa frustração, uma decepção, entendeu? Um cansaço espiritual, emocional muito grande. Né? E as pessoas, né, nós, né, somos carne e osso.
Isso não é vergonha. Amém? Nós estamos sujeitos a isso. Não importa seu cargo eclesiástico, não importa se você é pastor, evangelista, não importa o teu tempo de igreja, isso pode acontecer. Mas o que a gente tem que fazer? Buscar estar do lado daquela pessoa, não para criticar, não para ficar criticando aquela pessoa ou julgando ela. Às vezes, gente, só o sentar do lado daquela pessoa, abraçar ela, deixar ela chorar, você já está ajudando. Então, é uma experiência que você tem também que saber conhecer para que você possa ajudar essa pessoa. Faz uma comida gostosa para ela, chama ela para dar uma caminhada, vai caminhar na praia, vai caminhar no parque. Faz alguma coisa faz ela se movimentar, gente. A pessoa não pode ficar parada. Ela tem que se movimentar. E aí a gente vai ver aqui, Deus ele vai ficar tão irado que ele vai repetir aquilo tudo de novo. Deus vai falar, tipo, basta. Vai, sai daí, volta para o mesmo lugar que tu veio. Vamos ver isso? Aqui mesmo no capítulo 19, né? Vamos aqui até o final para vocês entenderem. Vamos para aqui, verso 11. 1 Reis 19, verso 11, diz assim: E Deus lhe disse, vem para fora, sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o fogo não estava. Deus não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa. Talvez ele tenha se envergonhado, né? Quando ele percebeu que estava diante do Senhor. E saindo ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia, Elias, que fazes aqui? Deus pergunta ele de novo. E aí ele responde a mesma coisa. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar a minha vida. Repetiu tudo de novo. Então o Senhor lhe disse, vai, volta, por onde vieste, para o deserto de Damasco. E quando eu chegar lá, ungirás a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei sobre Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás para sacerdote em teu lugar. Gente, Deus fez assim, ó. Deus mostrou o vento, Deus mostrou o terremoto, Deus mostrou o fogo. Tipo assim, é Deus falando assim para ele, você esqueceu quem você serve? Você se esqueceu de quem você é servo? De quem você é profeta? Olha aqui o meu poder, cara. O vento passava, destruía as pedras assim do monte. O fogo passando, o terremoto. Ele viu, Deus não estava naquilo ali. Ele simplesmente fez aquilo acontecer. É como se Deus estivesse fazendo, olha aqui o meu poder, cara. Não precisa ter medo de nada. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o teu Deus. Cara, é o próprio Deus falando com ele, mostrando aquilo tudo para ele. E quando ele fala aquilo de tudo de novo, Deus falou, chega Elias, chega. Volta por onde você veio, vai lá, unge Azael, unge Jeú, unge Eliseu, que vai ser o teu substituto, porque eu levantei esses homens. É como se Deus estivesse mostrando para Elias o futuro dele. Olha aqui, a tua missão não acabou, cara. Eu ainda tenho muita coisa a realizar na tua vida. Vai lá, volta, entendeu? Faz isso, porque quem sobreviver a Azael, Jeú vai matar. E quem sobrar de Jeú, Eliseu vai matar. Ele falou, acabou para eles, cara. Volta lá, encara, enfrenta, porque eu estou contigo e esses caras vão te ajudar. Ainda fala mais, ainda fala, ó,
E outra coisa, tinha mais 7.000 pessoas lá que intercediam por Israel. Não era só você, não. Eu separei, eu guardei, tinha 7.000 pessoas lá que não se dobraram o joelho a Baal, nem beijaram a imagem de Baal. Porque o costume deles era que quando eles viam a imagem de Baal, a pessoa tinha que se ajoelhar e beijar a imagem de Baal. E Deus vai falar aqui, tinham 7.000 pessoas que Deus separou, que não se dobraram a Baal, que não beijaram Baal, que intercediam, que estavam ali em oração. Eles não apareciam, mas estavam ali intercedendo. É como aqui. Quem são os intercedores aqui da igreja? Levanta o braço aí. Aqui, ó. Eles não aparecem, mas são as pessoas que intercedem por vocês todos os dias. Amém, amados? Nós temos uma cobertura espiritual que nos protege, que nos guarda, que nos livra. Vocês não estão sozinhos. Amém? Aí, vamos lá. 19. Só para encerrar aqui para vocês entenderem. Aí ele fala, ó. Então o Senhor volta por onde vieste, para o deserto de Damasco, onde chegarás lá. Ungirás a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nício, ungirás rei sobre Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E o que escapar da espada de Azael, Jeú matará. E o que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Mas deixarei 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que orava com 12 juntas de boi diante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou a sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e disse: deixe-me beijar meu pai e minha mãe, e então seguirei. Elias respondeu: vai e volta. O que eu fiz contigo? Uma passagem meio estranha, né? Mas imagina você. Elias chega, joga a capa assim em cima de Eliseu. Eliseu parece que ele já sabia. Deus já tinha falado com ele que ele ia ser o substituto de Elias. E acho que ele ficou tão contente com isso, gente, tão contente, que quando Elias chega e joga a capa sobre ele, já entendeu tudo. Ele não falou nada, Elias não falou nada com ele, só jogou a capa. E ele ficou tão feliz que ele chegou para Elias, correu atrás de Elias e falou assim: olha só, deixa eu só ir lá dar um beijo na minha mãe e no meu pai, que eu vou voltar para ficar contigo. E aí ele vai, mata os bois todinho, faz um churrascão, chama o povo todo da cidade, e o ânimo de Elias se levanta de novo, gente. Porque até isso Deus é bom. Deus arrumou para ele um substituto, um amigo, um discípulo. Todos nós temos que ter discípulos, gente. Quando você faz discípulo, você está subindo, Deus vai levantar você de nível. A pessoa que sobe um cargo eclesiástico, por exemplo, mas não faz discípulo, essa pessoa ela não sobe patamares acima, ela fica estagnada. E é importante, por isso a nossa igreja ela tem essa célula. E qual é a nossa proposta de célula? É sempre estar dividindo e aumentando, levantando pessoas para serem líderes de líderes, não é isso? É isso, gente. É multiplicação. É assim que a gente multiplica, é dessa maneira que a gente ganha almas para Jesus. Amém? Então Elias ficou muito feliz, porque ele passou a ter uma pessoa que iria acompanhá-lo. Ele não estaria mais só, ele estaria ajuda. E é tão interessante isso que quando ele vai a Acabe, ele volta lá, porque Deus manda ele confrontar Acabe de novo. Só que dessa vez, ele dá uma sentença final para Acabe. Acabe, ele viu uma vinha muito boa, era a melhor vinha que tinha em Israel, a vinha de Nabote. Ele cresceu o olho na vinha de Nabote. Ele era tão mimado, gente, que ele
chega para Nabote e fala assim, ó, quanto tu quer nessa vinha aí? Aí Nabote fala para ele, não vou vender essa vinha. Essa vinha é herança. Essa vinha a gente passa de geração em geração. Eu recebi dos meus pais e vou passar para os meus filhos. Isso aqui não está à venda. Isso aqui é herança. E aí ele chega chorando no palácio. E aí Jezabel pergunta a ele, por que você está chorando? Por que você está triste? Ah, Nabote não quis vender a vinha dele para mim. E aí ela trama com 2 pessoas, arruma 2 testemunhas, paga elas, e essas falsas testemunhas fazem com que Nabote seja morto. E aí Deus fala para Elias, vai lá agora fala para Acabe, para ele que é Zé Fininho, acabou para ele. No mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, o seu sangue vai ser lambido. E diz para a tua rainha que os cachorros vão comer a carne dela toda. E você, a tua geração acabou. Tua geração, tua descendência toda acabou. Acabou, gente. É aquilo que eu falei numa outra pregação. Deus tem os seus limites. Da mesma forma que ele fala para o mar, até aqui você vem, até aqui ele permite que as pessoas façam maldade. Por quê? Porque Deus ele é tão misericordioso, gente. Ele faz isso para que naquele grande dia, onde todos nós estivermos de joelho diante do Senhor, ninguém possa falar que não teve uma oportunidade de se arrepender. Ninguém vai poder falar que não teve uma oportunidade de aceitar Jesus como seu Salvador. Ninguém. Porque todos, ele dá chance a todos, oportunidade a todos, mesmo essas pessoas más. Amém? Então, eu não sei a tua situação hoje, eu acredito aqui, olhando aqui, eu acho que todo mundo é de Deus, né? Nós não temos ninguém aqui novo. Mas se tivesse, gente, eu aconselharia a aceitar Jesus o mais rápido possível. Porque as coisas estão acontecendo muito rápidas aqui na Terra. E muitas pessoas talvez não tenham tempo para isso. Pandemias estão chegando, muitas pestes, fome, guerras, coisas ruins estão para acontecer. E eu digo para vocês, se agarrem com Deus. Se agarrem com Deus. Quem ainda não buscou a Deus como seu Senhor e Salvador, faça isso, de todo o coração. Não brinque com Deus, não fique como alguns, um pé no mundo, outro pé na igreja, entendeu? Se decidam, se firmem em Deus, se firmem no Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, eu queria que vocês vissem isso. Primeira Reis, capítulo 21, verso 17. Vamos lá, para vocês ouvirem isso. Então, a palavra do Senhor veio a Elias, o presbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está na vinha de Nabote, para onde desceu a fim de tomar posse dela. Ele ia tomar posse naquele momento da vinha de Nabote, já tinha matado ele. Tu lhe falarás dizendo: assim diz o Senhor, por acaso não mataste e tomaste a herança? Falarás ainda: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. Então Acabe disse a Elias: já me achaste, ó inimigo meu? E ele respondeu: achei-te, porque te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eu trarei ruína sobre ti, expulsarei a tua posteridade e exterminarei de Israel todo homem escravo ou livre pertencente a Acabe. Farei a tua família como a família de Jeroboão, filho de Nabate, e como a família de Baasa, filho de Aias, porque me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. O Senhor também falou sobre Jezabel: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Israel. Quem morrer da família de Acabe na cidade, os cães devorarão, e o que lhe morrer no campo, as aves comerão. E esse foi o fim, tanto de Acabe como de Jezabel.
Vocês conhecem a história. E o que me agrada ver nessa história também foi como Elias, né, ele recuperou o ânimo dele. Ele ficou tão animado e tão forte espiritualmente que depois Acasias, o filho de Acabe, quando ele assume, ele manda uns soldados atrás de Elias. Só que Elias, dessa vez, ele não foge, não. Ele sobe no monte, aí chega o capitão com 50 soldados, fala assim para Elias: Elias, o rei mandou vir aqui para você descer, desce aí. Elias falou: não vou descer não. Se eu sou homem de Deus, fogo vai descer do céu e vai acabar com vocês. Na mesma hora, o fogo desce, acaba com aqueles 50 soldados e o capitão. Aí o rei Acasias manda mais 50 atrás dele. Aí a mesma coisa. Chega aquele capitão lá. O rei mandou você descer. Aí ele fala: se eu sou homem de Deus, o fogo vai descer e vai destruir vocês. E ele mata 100 soldados de uma vez só descendo fogo. Isso mostra o quanto Deus o ungiu para que ele fizesse a sua obra. Verdadeiramente, ele foi um grande profeta. E depois vocês sabem, né? Ele cumpre a missão dele, ensina tudo o que sabia a Eliseu, e depois ele sobe numa carruagem de fogo. Ele foi tão amigo de Eliseu, que ele falou: você não vai passar pela morte não. Eu vou te tomar, porque a sua missão ainda não acabou. Vocês sabiam disso? Que a missão de Elias não acabou ainda? Acompanhe comigo aqui, ó. 2 Reis, agora 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Estou aí? E o rei lhe enviou um capitão de 50, com seus 50 soldados. Este foi encontrar-se com Elias, que estava sentado no topo do monte, e disse-lhe: ó homem de Deus, o rei diz: desce. Mas Elias respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu para destruir a ti e aos teus 50 soldados. Então desceu fogo do céu e destruiu a ele e os seus 50. O rei tornou a enviar-lhe outro capitão de 50, com seus 50 soldados, e este lhe falou: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E Elias também respondeu a este: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu para destruir a ti e os teus 50 soldados. Então o fogo de Deus desceu do céu e destruiu a eles e os seus 50. E o rei enviou pela terceira vez um capitão de 50, com seus 50 soldados. E o terceiro capitão de 50, subindo, colocou-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe: ó homem de Deus, peço-te que não tenhas pena de mim e não tire a minha vida. Esse entendeu que ele não dava para enfrentar Elias. E ele chega, se ajoelha. E aí Elias até vai com ele, porque, olha só, tinha um anjo do lado de Elias, falando com Elias. Fala: Elias, pode ir que ele não vai te fazer mal nenhum, não. E aí ele vai até Acasias e dá a sentença dele de morte. E ali morre o último, que seria o filho de Acabe. E logo após isso, Elias ele é tomado por uma carruagem de fogo. E ele não passa pela morte. Mas sabe por quê, gente? Porque a missão de Elias não acabou ainda. Há uma profecia que diz que Elias ele voltará antes da segunda volta de Jesus. Ele vai profetizar, ele vai pregar lá em Jerusalém. E através dele, eu acredito que o outro, que são 2 testemunhas, o outro será Moisés. E eu acredito que ali muitos judeus vão se converter. Muitas pessoas, não só judeus, muitas pessoas no mundo inteiro, porque a palavra de Deus diz que o mundo inteiro vai ver. O mundo inteiro vai assistir essas 2 testemunhas falando de Deus, pregando a palavra do Senhor. Vão tentar matá-los e não vão conseguir. Porque falam que esse homem, ele terá poder de fogo.
E quem é que tinha poder de fogo? Vai falar também que esse homem tinha o poder de fechar o céu para a chuva. Quem é que fechava o céu com a chuva? Aí você pergunta, mas onde é que está isso, pastor? Onde é que está isso? Vamos lá em Malaquias. Malaquias 4, 5. Acharam? Diz assim: eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Glória a Deus. E Apocalipse 11, vamos lá, Apocalipse 11, também fala a respeito disso. Verso 3 ao 6. Diz aqui, ó: concederei às minhas 2 testemunhas que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser lhes causar dano, de sua boca sairá fogo, que devorará a seus inimigos. Pois se alguém quiser lhes causar dano, certamente será morto. Elas têm o poder de fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia, e têm o poder sobre as águas para convertê-las a sangue, e também para ferir a terra com um tipo de praga, quantas vezes quiserem. Quem é que lançou praga sobre a terra na época de Faraó? Moisés, não foi? Quem foi que fez o rio se transformar em sangue? Essas são as 2 testemunhas, gente. Então, gente, a gente tem aí a prova de que Deus, Ele tem poder para tudo, gente. E eu queria que vocês fossem lá no Salmo 34, para que a gente possa ler. Eu vou ler aqui do verso 17 ao 22. Como Deus é maravilhoso conosco. Vamos ler aqui a partir do 15. Salmo 34, verso 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor opõe-se aos que praticam o mal, para eliminar a memória deles da terra. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas angústias. O Senhor está perto do que tem o coração quebrantado. Ele salva os de espírito arrependido. As aflições dos justos são muitas, mas o Senhor os livra de todas elas. O 20 fala: preservar-lhe todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. A maldade matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão condenados. O 22. O Senhor resgata a vida, a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele se refugiam será condenado. Glória a Deus. E esse 22 é o que fala sobre o resgate da alma, né? Na minha versão aqui está vida, mas em outras versões aí está alma, não está? Então, Deus, Ele resgata a nossa alma, gente. Então, quando você estiver em grande angústia, em grande aflição,
que você quiser entrar numa caverna, que você quiser entrar no teu quarto e não sair mais, lembre-se que você tem um Deus que não desistiu de você. Um Deus que está sempre pronto a te resgatar, a te salvar, a te tirar da condenação. Você, meu filho, você é uma pessoa preciosa para Deus. Você é a pessoa que Deus escolheu para estar aqui nesta noite e ouvir essa palavra. Você tem grande importância. Não pense que você era qualquer coisa, qualquer pessoa. Eu já falei isso e vou falar de novo. Nós temos um futuro maravilhoso. Quando você estiver angustiado, olha para o teu futuro, leia a palavra. Leia a palavra lá em Apocalipse, mas não leia aquela parte ruim, leia a parte boa. Porque para nós que somos de Deus, o que tem para nós lá são as coisas boas. Amém, povo? Toma posse disso. Glória a Deus, povo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, Jesus, te louvamos, Senhor. Doce voz que me guia em meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade. Declare, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Oh, tua doce voz, declare, que me guia em meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo,
Deus. Fechem os olhos. Repitam comigo assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu ouvi a Tua palavra e eu te peço, não me abandone, Senhor. Continue comigo, pois eu sou dependente da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu infinito amor. Me perdoa por todas as vezes que duvidei do Teu amor, do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia. Me fortaleça, me ajuda a prosseguir e enfrentar as minhas aflições, angústias, tristezas, que desde já eu deixo todas elas no Teu altar. Me encha da Tua alegria, do Teu amor, da Tua paz. Me abençoa por onde quer que eu for. Abençoa o meu trabalho, abençoa os meus estudos, os meus projetos, a minha vida, em nome de Jesus. Permita-me que eu ore por você. Senhor Deus, amado Pai, eis aqui, Senhor, os Teus filhos, as Tuas filhas, Senhor. Eu não sei se essa pessoa já passou por um momento assim, Senhor, de depressão, se essa pessoa já pensou até em tirar a sua vida. Eu não sei, meu Pai, mas o Senhor sabe. E se essa pessoa ouviu a Sua palavra, meu Pai, ela entendeu que nós temos um Deus que é todo poderoso e que pode resgatar até a nossa alma da profundeza dos infernos, Senhor. O Senhor é um Deus, meu Pai, que não permite que o inimigo toque no Teu ungido, pois a Tua palavra nos revela que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, e que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Abençoa, meu Pai, a Tua igreja, abençoe a cada família aqui representada, Senhor. Que essa pessoa tome posse de uma alegria, Senhor. Que ela vá, que amanhã, quando essa pessoa acordar, meu Pai, ela não se esqueça dessa palavra, mas que ela continue, meu Pai, perseverando na sua fé, na sua esperança que está no Senhor Jesus. Abençoa o Teu povo, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aproveitando que você está de pé, eu queria que você abrisse a palavra lá em 1 Reis, no capítulo 17, verso 14. Nós vamos falar da oferta. Amém? Glória a Deus. Esse é o momento de que você tem uma oportunidade de mostrar a Deus a sua fidelidade e o seu amor pela sua obra. Se essas portas hoje estão abertas, se essas luzes estão acesas, e se você está aqui, é porque pessoas ajudaram, contribuíram para que esta obra, essa missão de Deus, que entregou nas mãos do nosso pastor Vitor, estivesse aqui aberta e funcionando, amém? O nosso projeto, amado, é de pescar almas para o Senhor Jesus. E nós vamos conseguir, nós vamos perseverar até o fim. Aqui no 1 Reis 17, 14, a palavra fala de uma viúva que ele enviou Elias a ela para que ela o sustentasse. No verso 14 diz assim: pois assim diz o Senhor Deus a Israel: a farinha da vasilha não acabará,
e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém? E eu acho que o interessante aqui, gente, é que no verso 9, Deus dá essa ordem a Elias. Ele fala aqui, ó: levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te sustente. Gente, essa viúva, ela só tinha um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Como é que ela ia sustentar Elias por 3 anos, por quase isso? Não tinha como, gente. Mas é como eu falo, Deus ele vê à nossa frente. Deus já tinha visto o que iria acontecer. Ele sabia que aquela viúva, ela só tinha aquele pouquinho de comida. E que quando acabasse, ela e o seu filho iriam morrer, possivelmente. Mas aquela mulher, com certeza, aquela mulher clamou a Deus. E por que ela foi abençoada por Deus? Porque quando Elias chega para ela e fala assim, ó, pega um pouco d'água para mim. Agora faz também um pouquinho um pão e traz pão. E aí ela fala assim, Senhor, eu só tenho um pouquinho que eu vou fazer para o meu filho, para mim, nós vamos comer e vamos morrer. Ele, não, vai lá, faça o que você falou, mas traga para mim primeiro. E o fato dela acreditar nele, né? Porque ele fala, ó, a farinha não vai faltar e o azeite não vai faltar. Ela acreditou na palavra do profeta. E ela também acreditou que ele, de alguma forma, sustentaria ela por aquele tempo. E foi o que aconteceu. Durante todo aquele tempo de escassez, onde todo mundo passou fome e passou sede, não faltou a farinha e não faltou o azeite na casa daquela viúva. Deus a sustentou. Amém? Isso nos mostra, gente, o quanto Deus é maravilhoso para aqueles que são fiéis a Ele, daqueles que acreditam nos seus profetas. O pastor aqui está como um profeta de Deus. E a nossa igreja, ela tem sido muito abençoada com as ofertas que vocês estão trazendo. Nós temos melhorado muito. E eu acredito que Deus tem muito mais para fazer. E eu tenho certeza que, conforme a nossa igreja for crescendo, vocês também serão prósperos. Vocês também serão abençoados. Em nome de Jesus. Amém? Então, levante para o alto aí a sua oferta, o seu santo dízimo. Deixa eu orar por você. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, eis aqui, Senhor, os mantenedores da tua casa, Senhor. As pessoas que por amor a Ti, por amor à Tua obra, Senhor, e por fidelidade ao Senhor, estão aqui trazendo o seu dízimo, a sua oferta, Senhor. Desde já eu te peço, Senhor, abra as portas, Senhor, de empregos, abra as portas de oportunidades, de negócios, de bons negócios, para que essa pessoa venha prosperar cada vez mais, Senhor. E que na sua casa, Senhor, na sua despensa, nunca venha a faltar, meu Pai, o alimento nesta casa. Nunca venha a faltar também o amor. Nunca venha a faltar a paz. Nunca venha a faltar a harmonia, Senhor. E nunca venha a faltar o Senhor na casa dela, abençoando em todo o tempo. Abençoa, Senhor, o teu povo. Abra as janelas do céu, Senhor. Derrame sobre cada um de nós, Senhor, a tua prosperidade, Senhor. Multiplica, Senhor, a 30, a 60, a 100 por 1. Faça o mover poderoso, meu Pai, na tua casa, na tua igreja, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, tragam aí as suas ofertas, o seu dízimo. Venham adorando a Deus. Mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Se coloque de pé e adore ao Senhor, vai.
assim que luto minhas guerras. Como é que você luta as suas guerras? Adorando ao Senhor. Levante a tua mão para o céu e adore a Ele nessa noite. Aleluias. Glória, glória a Deus. Amém. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Deixa eu perguntar. Quem está saindo daqui muito abençoado nessa noite? Diga a glória a Deus. Estenda a mão aqui para o pastor Fabiano. Abençoa a vida dele, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor continue, ó Pai, usando poderosamente a vida do teu filho.